Olá pessoal, vamos falar sobre Nelson Rodrigues. Eu sou Gilberto Godoy, psicólogo e professor de psicologia. Quero agradecer muito por você estar aqui no canal e pedir para você considerar aí, se inscrever, se você gostar. Nelson Falcão Rodrigues nasceu no Recife, em 1912 e morreu no Rio de Janeiro em 1980. Ele viveu 68 anos. Foi um importante dramaturgo, jornalista, um escritor brasileiro. Ele se mudou em 1916 para o Rio. Quando maior, trabalhou no jornal Amanhã, de propriedade do seu pai, inclusive, né? Foi repórter policial durante muito tempo, onde ele acumulou uma grande experiência em escrever peças a respeito da sociedade. Sua primeira peça foi A Mulher Sem Pecado, que lhe deu os primeiros sinais de prestígio dentro do cenário do teatro, né? O sucesso veio com o Vestido de Noiva, o famoso Vestido de Noiva, que trazia, em matéria de teatro, uma renovação que nunca tinha sido vista nos palcos. E a consagração dele se seguiu com vários outros sucessos, né? Transformando ele num representante da literatura teatral do seu tempo. Apesar de suas peças serem taxadas muitas vezes como obscenas e imorais. Em 1962, começou a escrever crônicas esportivas, deixando transparecer toda a sua paixão por futebol, mais especialmente pelo Fluminense. Tido por alguns como maldito, tarado, reacionário, indecente, Nelson Rodrigues escreveu opiniões bastante polêmicas. Eu fiz uma seleção aí de alguns dos seus aforismos, né, algumas frases. Ele era um grande frasista e a gente pode se deliciar com algumas dessas provocações, né, desse gênio. Uma das maiores figuras mais importantes aí do país, né? Espectador das décadas conturbadas aí do século XX, né? A nível nacional. Ninguém saía ileso das frases e da época do Nelson. Para o grande público, ele tinha muito de uma espécie de tarado, assim, sabe? Um cara muito obsceno. Nem era necessário ler suas obras ou abrir o jornal, porque só de ouvir algumas das suas frases, as pessoas já tinham um arrepio, né? Elas diziam, aquele ali é o pervertido. Além do que, nos anos 50, ouvia-se muito falar nos botequins cariocas que o homem que escrevia as histórias onde as mulheres traíam os maridos com naturalidade, né? Com a naturalidade de quem compra sapatos, ou de as mocinhas que gostavam mesmo era de beijar outras mocinhas. Enfim, isso quando a traição não era muitas vezes com os cunhados, né? Acho que era um tema muito próprio do Nelson. Quando diziam que Nelson era um tarado demoníaco, ele dizia, a opinião pública é uma débil mental. Mas o que é certo é que Nelson Rodrigues acompanhou com profundas reflexões, assim, mesmo que feitas de improviso, né, aquele país que ele via à sua frente. Algumas das décadas conturbadas, como eu falei, da história do Brasil, né? E aos 13 anos de idade ele já contribuía com seu pai nas páginas policiais do jornal Crítica, o mesmo jornal que depois mergulhou num abismo, né? Tendo, após o assassinato do seu irmão, Roberto Rodrigues, em 1929, né? A morte do patriarca Mário Rodrigues, pouco tempo depois, e também aconteceu o linchamento da gráfica dele, da redação, muita turbulência naquela época, né? No conjunto das suas atividades, sempre de proximidade com a política, de alguma forma, recebeu aplauso, censura, né, do Estado e a incompreensão de uma massa que, ao mesmo tempo, retratava ele obcecadamente. Daí, suas opiniões vieram, assim, entre o cáustico e o irônico, passando por um certo cinismo velado, sempre conservadoras, um paradoxo que confunde às vezes as pessoas, né? Os assuntos são variados, casamento, sociedade, medicina, política, futebol, os cariocas, né? E, enfim. E como saber quando ele realmente falava sério? Nesse caso, sempre tem uma dúvida, né? Que permeava um pouco assim o charme e os aforismos que eram provocados, né, por esse chamado anjo pornográfico. Como ele era também um grande frasista, eu fiz aqui uma seleção de algumas das suas frases. A maior parte dessas frases podem ser encontradas no livro Flor de Obsessão, de 2002, organizado pelo escritor Rui Castro, que também escreveu Anjo Pornográfico, que é a sua biografia.
Olha só, reflita aí sobre algumas das frases que ele deixou aí pra gente. Hoje, muitas delas seriam absolutamente ou politicamente incorretas, né? Muitas vezes é a falta de caráter que decide uma partida. Não se faz literatura, política e futebol com bons sentimentos. Outra frase: o brasileiro é um feriado. Ou, a fidelidade devia ser facultativa. Inveja a burrice porque é eterna. Tudo passa, menos a adúltera. Nos botecos e nos velórios, na esquina e nas farmácias, há sempre alguém falando nas senhoras que traem. O amor bem-sucedido não interessa a ninguém. Ou a mulher é fria ou morde. Sem dentada não há amor possível. Todo ginecologista devia ser casto. O ginecologista devia andar com batina, sandálias e coroinha na cabeça, como um São Francisco de Assis, com luva de borracha e um passarinho em cada ombro. O pudor é a mais afrodisíaca das virtudes. O amigo trai na primeira esquina, ao passo que o inimigo não trai nunca. Só o inimigo é fiel. O inimigo é o que vai cuspir na cova da gente. Pode não ser científico, mas é batata. Eu disse que o amor morre no banheiro e provo. Quando um cônjuge bate a porta do banheiro e o outro responde lá de dentro, tem gente, não há amor que resista. Portanto, nada de camas nem de quartos separados. Separação sim de banheiros. Cada um deve ter o seu trono exclusivo. O homem só é feliz pelo supérfluo. No comunismo, só tem o essencial. Que coisa abominável e ridícula. A beleza interessa nos primeiros 15 dias e morre em seguida num insuportável tédio visual. A plateia só é respeitosa quando não está entendendo nada. O carioca é o único sujeito capaz de berrar confidências secretíssimas de uma calçada para outra calçada. O ser humano é cego para os próprios defeitos. Jamais um vilão do cinema mudo proclamou-se vilão. Nem o idiota se diz idiota. Só o cinismo redime um casamento. É preciso muito cinismo para que um casal chegue às bodas de prata. Toda mulher bonita leva em si, como uma lesão na alma, o ressentimento. É uma ressentida contra si mesma. Toda unanimidade é burra. Quem pensa com unanimidade não precisa pensar. Dinheiro compra até amor verdadeiro. O sujeito que escreve deixa de ser ele mesmo. Uma simples frase nos falsifica ao infinito. Se cada um soubesse o que o outro faz dentro de 4 paredes, ninguém se cumprimentava. É claro que essas frases faziam parte de um tempo que ele viveu, né? Então hoje, como eu já mencionei aqui, muitas dessas frases seriam absolutamente e politicamente extremamente incorretas, mas todas elas levam a algum tipo de reflexão e a respeito, obviamente, de Nelson Rodrigues. Agradeço muito por você estar aqui no canal. Se você gostou, considere aí fazer um comentário, retribuir com like. Por aqui ainda vem muito de cultura, psicologia, atualidades. Até breve.